Bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas aulas sobre Idade Média ou período medieval. Nessa nossa terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre a cultura e a filosofia desse período. Novamente, só para lembrar, e é sempre bom frisar isso, a cultura e a filosofia da Idade Média, elas não são únicas, elas não são fechadas, Você tem principalmente várias culturas, mas a gente está pensando a partir da perspectiva da ideia da cristandade, aquilo que vai ser a principal base ou a principal força do período medieval, que é a questão da igreja, Isso não há dúvidas. Tanto que nós vamos pegar, por exemplo, como um dos grandes fundadores do pensamento medieval, um rapaz chamado Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho ou São Agostinho, ele nasceu no norte da África, Para quem não sabe, Hipona atualmente, se não me engano, seria a Tunísia, eu acho, mas ele é do norte da África e ele é um cara que vive no Império Romano ainda, aquele Império Romano que está em plena decadência, obviamente, lá por volta do século 4 para 5, mas ele é um dos grandes pensamentos, uma das grandes cabeças fundantes, e ele é considerado um dos pais da igreja, um dos formadores da patrística. A patrística é a filosofia dos pais, pater, patris, Dos pais, dos padres da igreja. E a filosofia agostiniana, a filosofia agostiniana, ela é imensa, Ele tem um monte de coisas, as obras do Agostinho são densas, ele é um erudito na questão de pensar a historiografia romana e comparando e falando sobre esse processo todo, Então eu vou pegar os principais pontos que interessam pra gente aqui nessa aula. O Agostinho, diferentemente da filosofia clássica de Aristóteles, de Platão, quem quer que seja, o Agostinho dizia que não seria possível ao ser humano chegar num princípio de virtude. Ou seja, não era possível ao ser humano ser bom, como imaginariam lá Platão, Aristóteles e Sócrates. Para o Agostinho, o ser humano ele era corrompido em sua essência. E por muitas vezes, por mais que o ser humano tentasse fazer o bem, ele acabaria fazendo o mal, Claro que isso não é só de Agostinho. Isso a gente vai achar, por exemplo, nas epístolas do próprio apóstolo Paulo. Eis que não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero, Enfim, são digressões filosóficas sobre a natureza humana. Então, essa ideia da corrupção humana, da necessidade humana de Deus, é muito presente na filosofia agostiniana, ao mesmo tempo que Agostinho vai dizer também que o mal não é uma força existente. O que é o mal? O mal, para Agostinho, é estar afastado de Deus. Da mesma forma que não existe o escuro, Se a gente for pensar bem, não existe o escuro. O que existe? Existe a ausência de luz. Onde há luz, não há escuridão, porque a escuridão não é uma força, ela é a ausência de algo. E aí Agostinho vai dizer também, olha, a maldade não é uma força, é a ausência de Deus. Então o ser humano, quando se afasta de Deus, ele vai dando espaço para essa maldade. Por isso, inclusive, que o Agostinho ele vai dizer o seguinte, olha, a ideia da conversão, da transformação, quando alguém se converteria a Deus, não é um processo que aconteceu e pronto, não precisa mais. Não, a conversão é como usar roupas novas, ele dizia. O Agostinho ele fala bem isso, olha, se converter é como usar roupas novas. Por quê? Porque quando você ganha uma roupa nova, você usa, ok, no primeiro dia tá bonito, tá legal. No segundo dia ela já começa a ficar um pouco mais sujinha, só que agora se você não lava, se você não cuida, se você não tem todo um preparo ali com a sua roupa, ela vai sujar, ela vai encardir até que ela fica imprestável. Por isso que a roupa ela tem que estar sendo cuidada e lavada cotidianamente. E o Agostinho vai dizer que a vida religiosa é a mesma questão. Um outro ponto muito importante do Agostinho é que ele vai fazer a fundamentação da ideia do tempo para o Ocidente. Como assim a fundamentação para a ideia do tempo? Eu vou abrir aqui uma tela para a gente poder rabiscar e explicar um pouco melhor para vocês. Vejam só, os gregos, os romanos, como é que eles acreditavam no tempo? Eles acreditavam que o tempo ele era cíclico, certo? Ou seja, tudo tem um começo, um meio, um fim, mas recomeça, e isso aqui é para sempre. A gente vê muito dessa influência da noção de tempo dos clássicos, dos gregos e dos romanos, no eterno retorno de Nietzsche. O Nietzsche vai dizer, não, a vida é um eterno retorno. Viva todos os dias como se você fosse vivê-los para sempre. É mais ou menos isso que o Nietzsche vai dizer. Só que Agostinho, ele rompe com essa visão de tempo dos romanos e dos gregos ao adotar a visão judaico-cristã de tempo, que é o quê? Um tempo com começo, um tempo com meio e um tempo com um fim. Como assim começo, meio e fim? Lá na filosofia judaico-cristã, o começo é a criação do mundo por Deus, a ideia do Éden. O fim
seria o Apocalipse, lá onde nós temos a noção da escatologia. A palavra escatologia vem do grego eschaton, que significa o fim das coisas, o fim de todas as coisas. Que aí na filosofia cristã a gente vai perceber, como eu já falei lá no livro do Apocalipse, a ideia da volta, né, de Deus para a Terra. E o meio, aí que está a importância, tá? O meio para Agostinho da história, que não é meio no sentido temporal, né? Mas uma intervenção, um acontecimento digno que separaria a história, seria a vinda de Jesus Cristo, ou então, né, da ideia do Messias. Por que essa concepção ela é importante? Porque a maior parte das utopias que nós vamos ter na Idade Moderna, na Idade Contemporânea e até nos dias de hoje, reside nesse ideal que eu estou mostrando aqui para vocês. Querem ver uma coisa? O que a filosofia cristã ela trabalha? Como que ela trabalha? Desde a expulsão do ser humano do paraíso até a vinda do Cristo, do Messias, como que o ser humano vivia? Ele vivia exposto à morte na separação total de Deus. Isso aqui era a grande tônica do mundo, a morte, porque o ser humano ele foi expulso e cabia a ele a morte. Agora, com a vinda do Messias, essa separação ela está rompida. Jesus dizia o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Vejam. Então agora Jesus vem, faz todos lá os seus processos, né? Tem toda a tônica da morte de Cristo na cruz, aquilo tudo, e se inaugura um novo tempo na história humana. Que tempo é esse? O tempo da espera. Que espera? A espera pela segunda volta de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, segundo consta a tradição cristã, subiu aos céus, ascendeu em corpo e espírito, né? E diz, olha, daqui uns dias, ou né, daqui um tempo, que vocês não sabem, só eu sei, eu vou voltar. E essa volta de Jesus é que inspira toda a ideia de tempo. Então nós temos que estar aqui esperando Jesus. Essa espera, inclusive, tem um nome muito famoso dentro do cristianismo, que é o Kairos. É o tempo da espera. Aqui é um Y, né? Kairos, estão vendo? Ó? É o tempo da espera, certo? Só que então percebam, nesse tempo da espera, o que é necessário fazer? É lembrar desse período aqui como ele foi ruim. Foi ruim por quê? Porque nós estávamos expostos à morte, porque estávamos separados de Deus, agora não estamos mais separados, porque nós temos o caminho, e tudo irá se construir, e aqui a gente vai vivendo até chegar o quê? O fim dos tempos. Exatamente por conta da intervenção desse Messias. Isso aqui, quem é cristão, quem fez uma escola bíblica dominical, quem fez uma catequese, ou qualquer coisa parecida, conhece essa história. Só que vejam quantas outras histórias se inspiraram nisso. Por exemplo, vocês já ouviram falar, com certeza, da Alemanha. O que vai acontecer na Alemanha? A Alemanha se unifica em 1870. Aí a Alemanha, ela vai ser o quê? Ela vai ser destruída na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a partir da destruição, né, do Tratado de Versalhes, nós temos um período de morte e destruição na Alemanha, até que chega quem? Até que chega um Messias, que seria a figura do Adolf Hitler. Que daí ele vai instalar um tempo de espera. O que é esse tempo de espera? É a espera da guerra, ó, a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceria com os alemães, com a raça pura? Chegaria no fim dos tempos. Esse escatom, essa escatologia, ela é o quê? É um tempo sem guerras, sem morte, sem fome, sem sofrimento. Então, isso aqui seria a visão cristã de paraíso. E seria a visão também o quê? Nazista do período lá da raça pura, tá? Ó, o terceiro Reich dos 1000 anos. Vejam como essa linguagem ela é bíblica. Mas isso não é exclusivo dos nazistas. Querem ver o próprio discurso de progresso do século XVIII? Olha, o ser humano vivia muito bem aqui no período lá greco-romano da Idade Clássica. Aí vem o período de morte da intelectualidade, que seria o quê? A Idade Média. Aí aqui viria a Idade Média. Aí viriam o Messias. Quem são os Messias? Os filósofos, os pensadores do iluminismo. E aqui se estabeleceria uma nova era de progresso. Esse progresso, a ciência, a partir, por exemplo, da diplomacia, ela acabaria com as guerras. A medicina acabaria com a morte e com o sofrimento. A engenharia agrícola, ela acabaria com a fome. O liberalismo econômico acabaria com a pobreza. Vejam só, é o mesmo discurso. Tem mais? Os seres humanos viviam muito bem, obrigado, lá, tudo certo, tudo tranquilo, até que vem o quê? A morte
da ideia da propriedade privada. Estão vendo? Aí vem a morte, a exploração do homem pelo homem, até que vem um outro Messias. Que Messias que viria agora nesse discurso? Vem o proletariado. O proletariado entraria numa era de espera. Essa era de espera seria o socialismo, até que então seria abolido o Estado. E aí no comunismo nós viveríamos numa era sem guerra, sem morte, sem fome. Estão vendo quantas visões que existem em cima dessa visão judaico-cristã? E essa visão judaico-cristã, ela vem para o Ocidente com Agostinho. E existem outros discursos muito parecidos. Olha lá, o Brasil vivia muito bem, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, até que chegou quem? O Bolsonaro. Ah, meu Deus, agora o Bolsonaro trouxe morte e destruição, mas vai vir o Messias. Qual é o Messias? O Messias é o PT com o Lula, que vai fazer a gente feliz de novo. Estão vendo? Ou então, o Brasil vivia muito bem, com progresso, com ordem lá na ditadura militar, aí veio a morte e a destruição. Quem é a morte e a destruição? A morte e a destruição é o PT e o socialismo. Então vamos eleger agora o outro Messias, literalmente, né, o Jair Messias, o mito, e o mito vai acabar com tudo isso. Estão vendo como as narrativas políticas, as narrativas filosóficas, as narrativas categóricas, elas se constroem numa visão de um futuro utópico com a noção de um passado bom que é interrompido por um período de morte e sofrimento, que aí é o que acontece. Esse período de morte e sofrimento é rompido por um ente especial, por um Messias, que aí pode ser o proletário, pode ser o nazismo, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, quem quer que seja, Deus nos livre de todo mundo, que vai inaugurar uma era de espera. Essa visão a gente chama na história, inclusive, de a visão escatológica, que promete que em algum momento, em algum futuro, tudo vai ser bom. E essa é uma visão, gente, pasmem vocês, extremamente medieval. Essa nossa aula vai ficar um pouquinho mais comprida hoje, tá? Eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês, certo? E ela é uma aula bastante importante. Bom, além disso tudo, dessa visão filosófica, o que mais nós temos que é importante na cultura da Idade Média? Nós temos uma visão muito marcante, por exemplo, da questão da literatura, né? Na literatura nós temos a chamada literatura épica medieval. A literatura da época medieval é marcada por quais valores? O heroísmo, a honra, a lealdade, que na verdade é só você assistir um filme dos Vingadores. Já foram ver os Vingadores? Pô, eu gosto muito, né? Eu sou fã dos super-heróis. Mas tá lá, heroísmo, honra, lealdade. Vejam o quão medieval nós somos, né? A literatura lírica, né? Onde existe a ideia da mulher e do amor, só que não é uma coisa sensualizada. A mulher, na Idade Média, ela é o símbolo de pureza, de castidade, né? Maria é o grande exemplo de amor, de mulher, desculpem. E um outro ponto importante da literatura medieval também é a questão do romance medieval. Novamente, esse romance não é um romance romântico, é um romance de cavalaria. Então você tem lá as ideias de fidelidade, de bravura, a gente tem a história do Robin Hood, nós temos a história dos Cavaleiros da Távola Redonda com o Rei Arthur, né? Então veja, histórias que até hoje nós gostamos e lemos, tá? É muito importante isso. Também na Idade Média, a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão cultural da arte medieval. Geralmente o pessoal costuma dizer a arte medieval ela é feia. Aqui eu vou trazer uma iluminura medieval que eu gosto muito para a gente entender melhor um pouco esse conceito de feiura. Vejam, claro, nos parece feia essa arte, por quê? Porque ela é uma arte que não tem muitos os padrões estéticos clássicos. Só que percebam como ela é toda construída e tem uma finalidade muito específica. Qual é essa finalidade específica? É educar. Percebam uma coisa, quem está aqui no meio dessa imagem? Quem está no meio dessa imagem aqui é a figura de Jesus Cristo. Ele está sendo retirado da cruz. Tá? Olha aqui, ó. Por que eu sei que ele está sendo retirado? Porque um rapaz aqui tem um alicate, tá vendo? Ele está tirando os cravos, então ali o prego, né? Só que percebam, Jesus Cristo ele é muito mais alto que os demais. E os homens que tiram Jesus da cruz, ó, esse aqui e esse aqui, eles são bem mais baixos que Jesus e mais baixo que as pessoas ao fundo. Inclusive, quem são as pessoas ao fundo? Percebam, Maria Madalena, Maria mãe, certo? Que está até ajudando, e Tiago, o apóstolo favorito. Como é que eu sei quem são esses? Porque é o que narra a tradição cristã. Nós sabemos que essas aqui são mulheres, porque elas estão com o véu na cabeça, as cabeças estão cobertas.
Todos eles têm auréolas, estão vendo? Então eles são cristãos, né? Eles são santos. Os lá de trás, vejam como eles estão apagados e sem cor exatamente porque eles não têm destaque. Vejam como é uma arte colorida, com cores vívidas, com cores que se destacam. E os dois que tiram Jesus da cruz, eles são claramente o quê? Os romanos, os pagãos. E eu sei isso por quê? Porque eles são menores que todo mundo e também não têm a auréola, ou seja, eles são pagãos. Percebam como aqui tem toda uma riqueza muito grande de detalhes para explicar a questão da tradição cristã, que é muito profunda. Não é simplesmente assim, vamos fazer aqui e tá feio, olha só como tá menor, não tem proporção, não tem proporcionalidade matemática, porque não se conhecia isso na Idade Média. A proporcionalidade, as técnicas matemáticas, elas vão vir lá do mundo árabe. Outra coisa, né? Olha aqui, ó, Jesus está nu, vocês estão vendo? Poxa, para uma arte que o senso comum diz que é uma arte casta, que é uma arte não sei o que, pô, põe Jesus com o torso nu. Sim, porque na profecia cristã ele seria crucificado e teria seu corpo exposto e seria humilhado. Tudo isso faz parte de uma interpretação muito profunda da filosofia cristã. As coisas não são à toa. Então vocês estão vendo que isso aqui não tem nada de feio, e sim só tem um outro parâmetro artístico. Olhem isso aqui também, ó. Isso aqui eu acho fenomenal. Isso aqui é um manual, né? Um manual que mostra os principais ferimentos que alguém pode levar em batalha. E não é tão à toa assim, não é tão sem sentido científico. Porque vejam aqui, ó, o coração. Vocês estão vendo que o coração não tem nenhum ferimento? Por quê? Porque se feriu o coração, morreu, acabou. Eles vão dizer, tá, Ferrari, mas na cabeça tem. Porque determinados ferimentos na cabeça não matam instantaneamente. Especialmente de faca. Tem pessoas, tem casos médicos de pessoas que chegam a levar tiro, conforme o ângulo que pega no crânio, que é o osso mais duro que nós temos, não entra. Claro, é raro, é difícil, mas óbvio, lá também. Uma espadada na cabeça não era morte certa. A espada ela tinha que ser muito afiada e pegar num ângulo muito específico para que entrasse. Se a espada pegasse de qualquer jeito, resbala no crânio. Claro, era um estrago só. Mas veja, ainda mostrava, ainda tinha como você curar, né? Então veja que determinadas áreas não têm ferimento porque são áreas vitais, né? Por exemplo, aqui, outros órgãos. Eu sou péssimo em anatomia, vocês vão me desculpar aí, né? Não vou ficar especificando. Mas veja aqui, ó, para concussão, para espada, para lança, né? Para adagas, para flechas, e aqui tem tudo instruções do que deveria ser feito em determinados ferimentos e em determinadas áreas. Isso aqui, gente, é muito bacana e mostra a profundidade que eles tinham. Ai, a Idade Média foi uma época de atraso. Não foi. Quando nós pensamos em desenvolvimento da arte, nós pensamos em desenvolvimento da cultura, nós não podemos pensar em atraso e regresso, nós temos que entender como uma árvore. Uma árvore, ela tem diversos galhos que vão para diferentes direções, mas todos esses galhos colaboram para o crescimento da árvore. E é isso que é cultura e ciência, quando a gente pensa em humanidade. Não tem um período mais desenvolvido ou menos desenvolvido do ponto de vista cultural. Existem períodos que se desenvolveram em diferentes sentidos. Certo, gente? Agora eu vou parando por aqui, para ela também não ficar tão comprida assim. Espero que vocês tenham gostado e, claro, assistam as demais, tá bom? Um abraço para vocês.